Então, os impactos ambientais da mineração, os conteúdos são os impactos sociais da mineração, o deslocamento de comunidades, remoção e reassentamento forçado de populações, economia global, economia local, benefícios econômicos versus desigualdade social, dependência econômica da mineração, cultura e patrimônio, impactos sobre o patrimônio cultural e histórico das comunidades locais. Objetivos: debater políticas e práticas sustentáveis na mineração, como recuperação ambiental e uso responsável dos recursos naturais. Estimular a reflexão sobre o papel da sociedade e do governo na promoção de uma mineração responsável e sustentável. Para começar, virem conversa. Então, os quilombolas e ribeirinhos denunciam os impactos da mineração em Oriximiná, lá no Pará. No livro lançado pela Comissão Pro Índio de São Paulo na semana passada, quilombolas e ribeirinhos revelam as consequências socioambientais de 40 anos de extração de bauxita na Amazônia. A Comissão Pro Índio de São Paulo de 2018. A manchete ainda destaca dois grupos sociais diferentes, mas ambos ameaçados pela mineração. Que grupos são esses? Quais são as possíveis dificuldades que eles enfrentam com a atividade mineradora? Impactos sociais da mineração. Conforme vimos na última aula, a atividade mineradora pode gerar uma série de graves impactos ambientais. Além dos impactos ambientais, também são causados impactos sociais. Um dos principais problemas sociais, frutos da economia mineradora, é a remoção de populações tradicionais, que dependem dos recursos naturais, pertencentes à região explorada, para existir e sobreviver. Pescadores em áreas de mineração do estado do Pará, região amazônica. Principais grupos humanos afetados pela mineração. Então, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os trabalhadores rurais. Olha aí, pausa e responde. Indígenas, quilombolas e ribeirinhos são também chamados de povos e comunidades tradicionais do Brasil, povos especiais do Brasil, população histórica do Brasil e povos importantes do Brasil. Qual é a classificação dada aos indígenas, quilombolas e ribeirinhos do Brasil? São chamados de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, a gente sabe que é relativo dizer que os povos são especiais, né, que os povos são importantes, vai depender do comportamento humano de cada povo. Né? A população histórica do Brasil, composta de etnias, de matrizes diferenciadas, africana, portuguesa, indígena, né, e depois diversas diásporas e migrações que aconteceram para cá. Olha só, as remoções. Um dos principais problemas que envolve as populações em áreas de mineração são as remoções forçadas. Para que empreendimentos mineradores, sobretudo em áreas protegidas, é comum que as pessoas que vivem na área sejam obrigadas a se retirarem. Além dos impactos emocionais, as remoções também acarretam efeitos na cultura, especialmente para as comunidades tradicionais. Um dos mais emblemáticos é o caso dos povos originários brasileiros. Os indígenas têm sua cultura intimamente ligada às suas terras. As remoções promovem descontinuidade de suas práticas. Essas remoções seriam retiradas dos povos originários. Tá? Em Guarani, o idioma dos povos Guarani e Kaiowá, há a palavra tecoá. Ela é utilizada para se referir aos territórios da população. Teco significa costumes da comunidade e a significa lugar. O termo aponta diretamente para a identificação e prática cultural das terras Guarani e Kaiowá. Então, como é os costumes daquele lugar. É isso que ele está dizendo. Das emoções, das retiradas das populações, o processo é um impacto diretamente à produção cultural do povo. Você vai fragmentar a relação entre os homens que ali compõem aquele grupo. Mulheres, crianças, comunidades em geral. São tradicionais do Brasil, visto que há uma identificação direta com seus territórios de vivência. Recentemente, um dos casos mais dramáticos no território brasileiro é dos Yanomamis, uma etnia indígena que convive há anos com a exploração do garimpo legal em suas terras, tradições do meio ambiente. Ramalho explica que, além do dano ambiental ocasionado pelo desmatamento e poluição das terras pelo garimpo, há sobretudo uma destruição de parte importante da cultura e costumes Yanomamis.
destruição que resulta principalmente na situação de fome permanente das comunidades impactadas pela presença e a ação dos garimpeiros em seus territórios. Para manter esse modelo de sobrevivência, a comunidade precisa ter a liberdade de ocupar diferentes espaços da floresta. Em garimpo, os Yanomamis passam a viver literalmente encurralados em suas aldeias, ameaçados por milhares de forasteiros. Veja que os inimigos são muitos, né? Aqui eu vi um breve panorama sobre os impactos socioambientais gerados pela mineração brasileira. Eu não vou abrir o vídeo porque pode impactar no desenvolvimento da aula e na queda da conexão. A economia mineradora traz aqui, outra informação, que o Brasil participa com 4% do seu PIB e gera 1 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos com a mineração. E aqui ao lado uma vista aérea de uma região de mineração, a extração de ouro ilegal, ambos extrativismo mineral, né? Isso significa que não podemos destacar as necessidades de importância do setor, porém a necessidade de repensarmos as formas de produzir. Os ganhos da mineração brasileira não significam desenvolvimento para o Brasil. Há um grande percentual de empresas estrangeiras atuando em nossos territórios e são os maiores responsáveis pelos impactos socioambientais gerados. Tá? Olha lá, na prática, as atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores, artesanais e povos indígenas. Esse exercício do Enem de 2001, ele diz, em geral, esses sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais desses grupos que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Aqui, conflito pelo uso do território na Amazônia Mineral, Mercado, página 16, 2017, a publicação do livro. O texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social marcada pela Então, tem 5 alternativas, pelo menos: a escassez do incentivo cultural, o rompimento de vínculos locais, carência de investimentos financeiros, estabelecimento de práticas agroecológicas, enriquecimento de comunidades autoctônicas, que são comunidades originárias. Com suas palavras, em seu caderno e de forma individual, você deverá justificar quais as razões para as alternativas A, C, D e E serem consideradas erradas e justificar a B como correta. Vamos lá fazer o exercício no caderno? Vamos lá, galera? Então, você já sabe o que tem que fazer. Olha lá a resposta. O rompimento de vínculos locais. Essa é a resposta correta. Só você continuar lá. Então, a economia da mineração. Quais são as possíveis formas de protegermos o meio ambiente e as pessoas vulnerabilizadas pela mineração? Depois, como é possível associarmos a manutenção da biodiversidade das culturas tradicionais com o desenvolvimento econômico? De que maneira nós podemos proteger pessoas, ambiente, né, a biodiversidade, as culturas tradicionais e o desenvolvimento econômico com a mineração próxima a essas pessoas, a esse lugar, como atividade econômica geradora de renda? Aí estão as referências. Isso aí. Então acabamos. Por hoje é só, ok? Então um abraço para você, até mais tarde.